agora a gente vai falar, continuando ainda no tema diversidade e inclusão, né? Quando a gente fala sobre esse tema, e especialmente no âmbito de mulheres, às vezes é muito fácil parar na inclusão de mulheres, né? Que já é, enfim, como a própria Raquel falou, já é um tema que tem bastante coisa para fazer. Mas existem outros recortes que são importantes trazer, e aí não só de raça, de idade, como a gente já teve aqui, né? De classe, de background, mas também de território, né? Quando a gente existe um empreendedorismo fora desses grandes centros que tem uma potência gigantesca e que não necessariamente a gente vê tanto sendo falado nas mídias, né? Ou mesmo são empreendedores e empreendedoras que têm apoio de aceleradoras, de recursos, de investidores, e, no entanto, estão fazendo coisas incríveis e que a gente precisa olhar e precisa conhecer e precisa muito aprender também com eles. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A gente trouxe 3 empreendedoras maravilhosas que vão contar para a gente a perspectiva delas e a experiência dos seus empreendimentos. E quem vai mediar esse papo é a Semaia Oliveira, minha colega jornalista, cofundadora do coletivo Nós Mulheres da Periferia, que produz um jornalismo independente de excelentíssima qualidade. Recomendo que vocês entrem no site e acompanhem nas redes sociais. E ela traz a perspectiva justamente das mulheres periféricas. Então, uma salva de palmas para a Semaia Oliveira. É uma honra estar aqui com vocês, nesse solo sagrado de mulheres potentes, transformadoras, mulheres que estão dispostas a empreender por si e por outras, não é mesmo? E é um prazer para mim, como uma mulher negra periférica, mediar um painel com outras 3 mulheres periféricas extremamente fortes e potentes. Então, eu gostaria de chamar agora para esse palco, primeiramente, Elisandra Cerqueira. A Elisandra, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ela, mas ela está à frente da Associação das Mulheres de Paraisópolis e é responsável pela criação e coordenação do projeto Horta na Laje e Bistrô Mãos de Maria, que foi premiado, inclusive, em Paris. E agora, mais uma participante, Tatiane Lobato. A Tatiana é empreendedora e proprietária da rede Magic Clean Lavanderia, uma rede de lavanderias que surgiu a partir da ideia de levar o serviço ao público da classe C e D. E agora, Jennifer. Jennifer Rodrigues é sócia fundadora do negócio de impacto social Empreende Aí, que capacitou mais de 450 empreendedores de territórios populares a terem seus próprios negócios e metodologia própria. Desenvolveu uma das primeiras iniciativas da periferia para formar empreendedores na tecnologia em 2018. Vamos começar esse papo? Meninas, é um prazer estar com vocês. E aí, para a gente conversar, trocar essa ideia, posso conversar com você? Você está aqui já pertinho? Tem o microfone ali do seu lado. A gente estava ali já tricotando ali atrás. E eu queria conversar um pouquinho com a Jennifer. Como é empreender na periferia? Você acha que empreender no Brasil hoje é um privilégio? Bom, primeiramente, boa tarde. Mas que boa tarde morno, né? Eu acho que pode ter mais energia nisso aí, hein? Vamos de novo? Boa tarde? Agora eu senti a força da mulher brasileira, não é mesmo? Bom, prazer e uma satisfação estar aqui hoje, nesse palco de peso, com mulheres guerreiras e fortes nas suas atuações. Empreender nas periferias é um desafio. Se empreender hoje no Brasil é um desafio, quando a gente pensa os empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas, esse desafio, eu diria que é triplo, né? Porque eu digo que a gente empreende muitas vezes por intuição, osmose, porque a gente não é preparado, não recebe essa capacitação de como fazer ali o dia a dia do negócio acontecer. Mas é fato que temos uma bagagem prática extensa. Acho que empreender sempre foi uma das principais alternativas e fontes de geração de renda. E é nessa linha que a gente vem para poder formar essas mulheres, esses empreendedores. A gente tem um formato
de capacitação, tanto presencial quanto online, do nosso curso que se chama Despertando o Empreendedor, onde a gente atua, sobretudo, em 3 pilares, né? Na geração de conhecimento, de valor, nessa preparação, nessa capacitação desses empreendedores, em também acessar e abrir portas do mercado para que eles possam comercializar os seus produtos, os seus serviços. A gente sabe que, muitas vezes, quando a gente está na periferia, a nossa rede é limitada, são de outras pessoas que estão na periferia. Como que a gente pode acessar outros canais de vendas, avançar essas pontes também para fazer negócios com outras empresas, com outros públicos? Então, a gente também possibilita a abertura de portas nesse sentido. Já aconteceu fortemente, estou olhando aqui a Fernanda do Afrobusiness, e ela possibilitou isso para uma das nossas alunas, para oferecer coffee para uma rede de hotéis gigante. Então, formação, abertura de canais, né, de vendas, de mercado, e também como que esse empreendedor pode acessar recursos. Porque, certamente, se um empreendedor for ao banco hoje, ele não vai ter notícias muito positivas se ele for tentar acessar uma linha de crédito, né? Uma série de perguntas serão levantadas. Então, a gente também organiza e possibilita que esse empreendedor acesse alguns recursos. Então, é um pouco do que a gente vem fazendo. E, de certa forma, ainda, quando você me pergunta se é um privilégio ou não, é um privilégio para alguns. A gente atua, sobretudo hoje, pensando a classe C, e ainda é difícil da gente poder acessar um público E, né, que tem questões de escolaridade, que não olha, né, e não se percebe capaz para poder olhar para o empreendedorismo como uma possibilidade. A gente tem questões seríssimas de autoestima abalada. Então, muitas vezes, essa autoestima, que é baixa, ela se reflete até no preço que esse empreendedor coloca no seu produto ou serviço. Ele acha que não vale tudo aquilo e tende a depreciar esse valor que o produto ou o serviço dele traz. Tem uma dificuldade de precificar, né? De entender o valor daquilo que a gente está produzindo, assim, de colocar o preço justo, às vezes. Exato. E aí a gente vem justamente na contramão, pensando, né, o Empreende Aí, juntamente com o Luiz, que é o meu sócio, e a gente vem desde 2015 trabalhando com a educação empreendedoras em territórios populares, comunidades e favelas. Muito legal. Então, empreender tem a ver também com acesso, né? E não só de ferramentas práticas ali, mas financeiras também, e do capital simbólico, do conhecimento, né? E aí, pensando na periferia, eu gostaria de passar para a Elisandra agora. Você está à frente hoje de uma associação de mulheres em Paraisópolis, que é uma dos territórios periféricos maiores que a gente tem, não só em São Paulo, né? E eu gostaria de saber um pouquinho da sua história, de como foi não só o processo da construção da associação, mas do projeto, né, Bristol e Café Mãe de Maria, que acabou sendo premiado, e como é esse trabalho coletivo com outras mulheres, né? Porque eu acho que é uma outra coisa legal da gente trazer, que eu acho que não só na periferia, em vários outros territórios, essa coletividade feminina é fundamental, mas quando a gente está num território que já é muito violentado, né, pelo Estado, pela negação de políticas públicas, qual a importância de trabalhar em coletivo e como é hoje empregar outras mulheres que, inclusive, foram vítimas de violência doméstica? Boa tarde. É um prazer estar aqui. Meu nome é Elisandra, sou da comunidade de Paraisópolis, sou presidente da Associação das Mulheres de Paraisópolis e coordeno, né, a gente tem um negócio social. Eu falo a gente porque eu não faço nada sozinha. Tem as minhas meninas que estão aqui, né, que trabalham comigo para que o meu negócio dê certo, que é o Bistrô e o Café Mãe de Maria. É um desafio, né, como a companheira aqui falou, empreender na comunidade. A Associação das Mulheres de Paraisópolis, a gente iniciou o nosso trabalho em 2006, com um grupo de jovens, eu era mais jovem na época, estudante de uma escola, né, o Etelvina. E, na época, a gente fazia o Grêmio Estudantil, né? Eu era uma liderança estudantil, eu era presidente do Grêmio Estudantil da minha escola, e aí a gente começou a fazer um trabalho dentro da União dos Moradores, que era um trabalho social, um trabalho comunitário. E a gente percebeu que tudo o que acontecia na comunidade tinha uma participação muito grande
da mulher, né? Então, as mulheres eram maioria em busca de cursos de profissionalização, na luta por mais creche, para reclamar do bueiro entupido, para buscar uma saúde. Então, elas eram maioria, elas eram lideranças. E aí, em 2006, a gente viu a necessidade de fundar a Associação das Mulheres de Paraisópolis. Nós somos a segunda maior favela de São Paulo, a quinta maior do Brasil. Temos mais de 100 mil habitantes em Paraisópolis e 53% da nossa população é composta por mulheres. 80% é nordestino. Então, é uma comunidade com várias diversidades, né, uma diversidade grande, e com vários problemas também, por conta da origem, da história, da comunidade. E aí surge a Associação das Mulheres. A gente sempre trabalhou essa questão da... Quando a gente começou a associação, a gente viu a importância da qualificação profissional. Nós fizemos uma pesquisa na comunidade e a gente descobriu que tinha mais de 15 mil analfabetos em Paraisópolis. Uau! E aí a primeira experiência que a gente teve foi colaborar com um projeto de alfabetização para jovens e adultos, de forma autônoma, né, para poder alfabetizar. No início, a gente acreditava que a gente ia acabar com isso em 5 anos. E aí, quando a gente descobriu que era um buraco muito maior, a gente continuamos, o projeto existe até hoje, né, um sucesso. E aí o trabalho foi crescendo, a gente começou com os cursos de capacitação profissional, porque a mulher na periferia ela tem muita dificuldade. Eu falo nesse aspecto porque eu sou vítima de violência doméstica, né? Eu tive um relacionamento abusivo durante 7 anos e acabei sofrendo agressão física também. E a gente vê isso muito no dia a dia da comunidade, né? E eu convivo com mulheres que passam com isso diariamente, mulheres que conseguiram se libertar. E a Associação das Mulheres sempre buscou construir um diálogo. E o diálogo a gente começou a construir com os cursos de capacitação, porque era um momento que a mulher conseguia sair daquele ambiente conturbado da família, ela conseguia se relacionar com outras pessoas, com outras mulheres, elas aprendiam uma profissão, elas descobriam que elas tinham, sim, condição de trabalhar, que elas tinham talento, que elas tinham capacidade. E aí a gente começou a trabalhar o diálogo dessa forma, com a Associação das Mulheres, através do curso de capacitação profissional. Aí surgiu o curso de culinária, o Mãos de Maria. Eu, recentemente, assumi a presidência da Associação das Mulheres de Paraisópolis, e por ter esse histórico, porque eu sei o que é você estar num relacionamento abusivo, eu sei tudo isso que a nossa diva Raquel Preto falou aqui, é pura verdade, né? É comum essas coisas, a pessoa trabalha o seu psicológico primeiro, te faz se sentir culpada, né? E por ter essa experiência, eu sempre tive um olhar muito grande em relação a isso, né? Eu sempre dividi isso, conversei abertamente com outras mulheres, com as minhas amigas, e eu queria muito fazer algo que fosse além do capacitar. E aí a gente teve uma discussão em torno da sustentabilidade, que também é algo que é super importante, e eu tive a ideia de montar o Bistrô Mãos de Maria, junto com os meus amigos e minhas amigas, né? A gente tem um bistrô que ele funciona numa laje no centro de Paraisópolis. Nela tem uma horta que as meninas plantam, né? São hortaliças, temperos, ervas sem agrotóxico, tudo orgânico. Elas plantam, elas cultivam, elas colhem, elas fazem pratos típicos brasileiros, que são comercializados de segunda a sexta-feira. Tem um sábado que a gente faz um samba com feijoada, né? Que é a feijoada das Marias, né? Que a gente tem nordestino, então tem que ter feijoada, né? E clássico. E elas vendem esses pratos, a gente mantém o projeto funcionando, o curso, a Associação das Mulheres, e todas elas são remuneradas, elas recebem, elas me ajudam, elas se ajudam, mas elas também ajudam a Associação das Mulheres a impactar outras mulheres, a ajudar a comunidade nessa questão do empoderamento. E aí, com 1 ano, né, de Bistrô Mãos de Maria, eu tive o prazer de concorrer a um edital internacional, né, de Paris, e que acontece uma vez no ano. Eles selecionam 44 mulheres de 44 países, no segmento de empoderamento, geração de renda e sustentabilidade para mulheres. E
dessas 44, 5 são premiadas, né? 5 são premiadas. Eu fui para a França, fiquei entre as 5. Foi a primeira vez que o Brasil tinha sido selecionado. Eu fiquei mega feliz, né? Com um ano de projeto, de negócio com as meninas. A gente comemorou muito. E aí, quando eu cheguei lá, eu tive a surpresa que eu tinha ganhado em primeiro lugar. E fui a mais... Parabéns! Obrigada. Em Paris, gente. Em Paris, e ganhei em primeiro lugar. Fui a mais jovem a receber o prêmio, porque a média é de 55 anos. Aí eu estava com 29, agora eu já estou com 30, né? 30 esse ano. E eu fiquei muito feliz por representar meu país. Só que eu sou muito bairrista, né? Toda a minha história é em Paraisópolis, o trabalho que eu faço faz sentido na comunidade, né? Eu acredito muito, mas eu fiquei muito mais feliz por poder representar uma comunidade, porque a gente sabe do desafio, né? A dificuldade que é empreender, a falta de estrutura, de recurso, de pessoas que acreditam na sua ideia, né? E poder representar as meninas, a Zuzu, a Nice, o Daniel, que trabalha com a gente, a Andréia e todas as outras meninas que fazem parte desse sonho, foi maravilhoso. E foi a prova que em comunidades a gente tem vários talentos, né? Exatamente. Tem vários talentos. E levar isso para um outro país, né? Trazer a visibilidade, o que é muito louco, né? Quando a gente acaba ganhando um prêmio internacional, alguma coisa assim, até o Brasil reconhece mais, né? Ai, nossa, ela foi para Paris, ela ganhou um prêmio lá, e aí a gente consegue virar notícia aqui, né? Que às vezes virar notícia no Brasil também não é fácil, né? Quando a gente vem de determinado espaço. E o que eu acho muito legal também nessa história é que gera capital simbólico e financeiro para a própria Paraisópolis, né? Porque quando a gente pensa em empreender, normalmente a gente pensa em empreender até mesmo fora do nosso território. Mas quando a gente consegue empreender dentro, a gente consegue gerar emprego, fazer o capital girar dentro dos nossos espaços e potencializar a região como um todo, né? O bistrô, ele é exatamente isso. Depois da premiação internacional, muitas outras coisas aconteceram e vem acontecendo, graças a Deus, com o trabalho que é feito. E eu acho que o nosso papel agora é mostrar mesmo, é apoiar essas mulheres. As pessoas falam, nossa, Elisandra, que bacana, né? E eu fico super feliz quando a gente faz atividade fora, a quantidade de pessoas que falam das meninas, né, do trabalho que a gente faz. Eu chamo de meninas porque elas me chamam de meninas, e aí é tudo menina lá. E eu fico muito feliz, acho que é importante essa visibilidade, não só para Paraisópolis, né? Devido ao sucesso do bistrô, agora em outubro eu vou ter lançamento da minha biografia, que fala dessa trajetória, né, em Paraisópolis, com outras mulheres. E eu acho que é um processo transformador, né, que pode não só a questão do sucesso, do lucro, mas você tem um retorno social, porque o empreender, ele colabora com o crescimento econômico e com o desenvolvimento social. Você pode impactar pessoas, né? Às vezes a sua ideia pode parecer louca. Quando a gente começa a empreender, a gente fala, será que vai dar certo? E aí, quando você coloca a mão na prática, o esforço que você faz, você descobre que não só dá certo, como você pode transformar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. Muito legal, exatamente isso. E agora, exatamente com esse gancho, vamos passar para a Tatiane Lobato. A gente estava conversando ali atrás, inclusive, e aí, antes de entrar nesse mérito, só para falar um pouquinho dessa questão da violência, né? Que eu acho que atravessa todas nós, mulheres, de alguma forma, seja quando chega até a violência física, chega na violência psicológica e na violência que a gente passa todos os dias, em ter medo de sair de casa, em pensar que roupa a gente vai usar, né? Nos últimos 3 dias, eu ou assisti ou ouvi situações de violência, né? Eu estava chegando na minha casa sexta-feira, sábado à noite, eu vi uma mulher sendo violentada e tive que encarar o sujeito para ver se parava, porque eu senti medo de intervir. A única coisa que eu fiz foi observar. Uma outra situação foram homens comentando no trem de uma situação de violência extremamente violenta que eles assistiram e também não intercederam. E aí eu pensei, até que ponto a gente não vai interceder, né? Só para lembrar que a gente está em vias, de fato, de conseguir interceder uma violência maior e nacional para nós mulheres, né? E Tati, pegando bastante o que a gente estava conversando lá atrás, que você começou a empreender também numa situação delicada sua.
E você falou uma coisa muito interessante, que foi ter valorizado uma coisa que você aprendeu com a sua avó. Quando a gente pensa nos afazeres domésticos, né? Na culinária, no limpar a casa, que são ações que todos os dias alguém fala para nós que não valem, né? Que não tem valor, né? As mulheres são, inclusive, desvalorizadas por a necessidade de ainda ser nossa responsabilidade de desenvolver os afazeres domésticos. E aí você abre uma lavanderia, que é uma possibilidade de facilitar a vida de mulheres que moram na periferia, né? Porque empreender na periferia, quando eu vi a sua história, que eu vi que não tinha lavanderia em Carapicuíba, em Osasco, por exemplo, é porque a gente está mais na condição de lavar nossas roupas e a roupa dos outros do que ter um lugar onde a gente possa lavar as nossas roupas e facilitar as nossas vidas, né? Então, como foi para você valorizar isso que você aprendeu com a sua avó e ter a coragem de passar do corporativo para o empreendimento? Prazer estar aqui com todas vocês. Eu comecei a entender isso desde muito pequenininha. Claro que quando eu era pequena eu não queria fazer esse serviço, eu queria estar brincando igual os meus irmãos, igual as minhas colegas. E a minha avó falava, eu não tenho tempo, você vai precisar aprender tudo isso muito rápido. Eu não tenho tempo de ficar esperando você crescer mais para poder te ensinar. Porque, claro, para ela, a educação que ela recebeu é de que a mulher deveria saber lavar, passar, cozinhar, costurar. Ela era uma excelente costureira, uma excelente dona de casa, e ela achava que se me passasse essas prendas, esses dons, né, de fazer essa rotina, esse serviço doméstico, que eu teria um bom casamento. E eu não seria devolvida pelo marido. E ela falava, um dia lá na frente você vai entender e vai até me agradecer. Ela achava que eu ia fazer um bom casamento. Estou indo para o terceiro, tá? São muitos bons casamentos, ou não? Então, ela faleceu pouco tempo depois, a minha avó tinha câncer, ao invés de seios, ela tinha uma cicatriz no peito, mas eu nunca vi a minha avó vítima da doença, eu nunca vi ela prostrada em cima de uma cama. Ela estava sempre muito atarefada com a minha educação, com a educação dos meus irmãos e com os afazeres domésticos e tentar passar, né, esse dom de dona de casa para mim. Quando ela faleceu, eu percebi muito cedo, e aí passei a gostar de fazer, porque eu me senti útil, de que a rotina de casa, ela fluía muito mais calmamente. A minha mãe podia sair para trabalhar, porque ela sabia que ia ter esse apoio da minha parte, em ajudar a olhar os meus irmãos, a cuidar, a dar comida, a lavar, a passar, a fazer todos os afazeres de casa. E quando eu cresci, e que eu estava insatisfeita com a minha vida pessoal, profissional da época, que eu descobri que esse dom que eu aprendi, esses dotes que eu tive desde muito cedo, e eu me dar dinheiro, poderiam ter a possibilidade de me dar uma independência financeira, mais tempo, né, com qualidade para cuidar do meu filho, que eu não tinha como gerente de uma loja de shopping, que era de domingo a domingo e feriado também. Sem contar que o talento ali era totalmente desperdiçado, porque eu tinha um chefe muito ditador, muito rígido. Então, tudo que você levava de ideias era vetado. Eu já com esse espírito, né, de eu mando, porque eu nunca tive uma figura que mandasse em mim, né? Então, eu é que mandei desde muito cedo em casa, então isso me afligia demais. Quando eu descobri que isso podia me dar dinheiro, e eu estava numa situação que eu já tinha perdido um irmão, eu já tinha perdido o primeiro casamento, então eu não me vi que eu ia perder para fazer a transição do corporativo para ter uma independência própria, para empreender numa coisa que pudesse me dar mais dinheiro, que eu pudesse fazer as coisas do meu jeito. E por que não? Eu gosto de fazer esse serviço. Hoje não faço tanto quanto fazia uns anos atrás. Hoje eu já tenho 11 colaboradores, são 11 famílias. Eu procuro dar oportunidade de trabalho para as pessoas que estão lá no bairro. Embora Carapicuíba e Osasco já sejam grandes cidades, né, são consideradas grandes cidades, Carapicuíba, principalmente, ainda é cidade dormitório. As pessoas não conseguem uma colocação boa de trabalho dentro da cidade, e eu me sinto útil. E, como eu falei, não foi muito difícil sair da transição, porque eu não tinha mais nada que perder, pelo menos não naquele momento.
Assim, não foi um problema arriscar, né? Que a gente Não. sempre fala que quando a gente vai empreender, normalmente você vem de um lugar, de um território que ou de uma família que você não tem um suporte ali, né? Não tem, se não der certo o negócio, o que vai acontecer, né? E principalmente quando você é mulher, você precisa sustentar, às vezes, sua família, outras coisas. Qual é esse medo de risco, né? E aí, achei muito interessante que ela falou, eu não tive medo de arriscar, porque eu já tinha perdido tantas outras coisas, né? Tinha um plano B na cabeça, claro. Se não desse certo essa história de lavanderia, porque eu fiquei indignada na cidade onde eu moro, não ter um lugar onde nós, mulheres, que ali somos arrimo de família, e sim, por mais que dizem que não, a responsabilidade desses afazeres, principalmente lá na periferia, ainda sai e cai muito nas costas da mulher. E eu fiquei horrorizada de não ter um lugar que pudesse dar uma ajuda, né, para cuidar do enxoval e das roupas, e a mulher ter mais tempo para fazer e gastar com que ela realmente possa se sentir, de alguma forma, engrandecida, como estudar, passar mais tempo com os filhos e tirar essa carga de cima da mulher. Então, eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, como assim não tem uma lavanderia aqui? Por que não tem lavanderia aqui? Né? E todo mundo me chamou de louca, porque na época falavam que lavanderia era para um público específico. Só quem tinha dinheiro para gastar com lavanderia era o público A e B. Mentira! Lá na classe correria, que eu chamo, a gente tem dinheiro para gastar, sim. Eu tive, né, que lavar um vestido muito bacana e paguei para lavar esse vestido. Apesar de saber fazer o serviço muito bem, eu quis mostrar, porque a ideia surgiu quando eu precisei de uma lavanderia e não encontrei a lavanderia lá. Eu tinha pego um vestido emprestado e queria devolver esse vestido lavado, passado, e mostrar para quem me emprestou o vestido que eu tive carinho e cuidado. Apesar de saber fazer isso muito bem, eu queria mostrar que eu fiz isso numa lavanderia. E fui fazer as buscas e descobri que ali perto de onde eu morava não tinha lavanderia. Para usar uma lavanderia, eu teria que atravessar para o lado da cidade rica, Barueri, Alphaville, para usar a lavanderia. E eu falei, não, tem muita gente aqui que precisa assim, desse serviço. Existe um pouco essa ideia, né? Acho que na periferia as pessoas não consomem. Não, a gente consome pra caramba! Então, acho que a gente está começando, né, cada vez mais a empreender. Eu acho que a gente empreende desde sempre, né? Quando você é uma empregada doméstica, você tem que fazer seu horário, né? Tem que organizar ali as casas que você vai atender. Já é um certo empreendimento. Existe um empreendimento nosso nato de organizar a agenda do dia, da casa, do emprego, dos filhos. As mulheres já empreendem naturalmente, na periferia ainda mais. Então, agora a gente está entendendo que a gente pode consumir, né? A gente tem o direito e pode pagar por uma lavanderia, né? E é muito mais legal que seja uma mulher periférica que tenha feito esse empreendimento. Que legal. E aí eu acho que... Vamos voltar aqui? Você pode complementar? Você quer complementar alguma coisa? Não, eu ia dizer que, às vezes, as pessoas olham para as periferias como um lugar de escassez. Exato. E é um lugar de muita potência e abundância. Inclusive, a gente tem total potencial para poder criar soluções para os problemas existentes. Exato. Então, a gente vira e mexe, vê uma série de negócios situados nos jardins, tentando propor soluções para a periferia, quanto a própria periferia que vive aquele problema no dia a dia tem total preparo para poder desenvolver uma solução. Então, era nesse sentido que eu queria complementar. Sim, perfeito. Você também quer falar A isso? Associação das Mulheres, com curso de culinária, já capacitou mais de 5 mil mulheres. Né? Porque a gente começou com o projeto em 2007. E, assim, o empreendedorismo, o comércio na comunidade é muito forte. E está cada vez maior. Só em Paraisópolis, a gente tem mais de 10 mil pontos comerciais, entre micro, médio e grande. Então, a gente tem lá 4 bancos, estão lá em Paraisópolis, a gente tem redes de loja grande, super conhecidas. Então, é um lugar que cada vez mais as pessoas estão mesmo exercendo essa questão do empreendedorismo. E é um lugar cheio de criatividade, que nem eu falo. Então, por exemplo, lá em Paraisópolis, a gente vê várias ideias. Assim, o pessoal é muito criativo, né? É muito criativo. E são ideias assim que dão super certo. Então, a gente tem de coisas simples, a gente tem a Jô do Bolo, a gente tem o companheiro que faz salgado o cento a R$10. Então, você vê umas ideias surgindo lá
que eu acho que é uma tendência, acho que está cada vez maior essa questão do empreendedorismo dentro das comunidades e tem dado espaço para muita gente, assim, na geração de trabalho. A gente tem vivenciado essa crise econômica que o país tem enfrentado e eu acho que estimulou ainda mais essa questão do empreendedorismo, porque o trabalhador ele não pode ficar desempregado, tem uma família para cuidar, né? A mulher ela tem que ajudar na renda da família, né? A gente não pode se dar o luxo de ficar de braços cruzados, esperando algo cair do céu. Então, eu acho que também essa questão da crise econômica que o Brasil vem passando estimulou cada vez mais essa questão, porque virou uma necessidade, né? Olha, eu estou sem emprego, o que eu posso fazer? Sim. Né? Inclusive, as suas lojas também expandiram, né, Tati? Acho que você está na 4ª loja já hoje. Então, com certeza, você viu esse crescimento também ao redor ali de Carapicuíba, Osasco, e conseguiu fazer essa expansão, pegando um pouco o gancho que a Elisandra acabou de trazer. Sim, hoje já são 4 lojas, um galpão. O galpão a gente utiliza para fazer os serviços maiores, onde fica o maquinário maior. Quando eu comecei a empreender, eu sou megalomaníaca. Então, eu imaginava logo de cara que eu queria ter 100 lojas espalhadas praticamente por todos os bairros. Vou começar por 100, que é o mínimo. E até me fizeram a pergunta, mas por que 100? Eu falei, porque 100 é grande, né? 100 é bastante. É claro que hoje, esse modelo de negócio, eu já revi. Hoje, economicamente, é inviável, e eu também nem teria braços para ter 100 lojas. Aí falaram, vai para a franquia, mas eu sou muito controladora e centralizadora, eu não conseguiria dormir com barulho de que alguém não estaria fazendo as coisas da forma como tem que ser, e também não conseguiria dormir, botar minha cabeça no travesseiro e descansar, de repente, alguém que comprou uma franquia minha, não conseguir ter o mesmo sucesso ou a independência financeira através da franquia e acabar perdendo o investimento. Então, eu estou revendo o modelo de negócio, não das 100 lojas, ainda quero atender muito mais clientes, mas de uma outra forma, né? Indo até o cliente. Então, através de armários, através de carro de delivery, para crescer mais. Legal. A gente está nos 8 minutos finais, eu acho que foi rápido, não foi, gente? Estou adorando esse papo, não sei vocês. Então, eu acho que a gente já pode começar a caminhar para o final, mas eu gostaria de ouvir um pouquinho mais você, Jennifer, em relação a como foi esse histórico do Empreendiaí até agora, quais foram as histórias que você viu, como você vê esses resultados até agora, e depois, e você já pode fazer as suas considerações se você quiser, e depois eu queria ouvir um pouquinho das meninas sobre quais são os principais desafios até aqui, né? Quais foram os benefícios de ter tomado essa decisão, e como vocês veem o futuro. Vamos lá? Maravilha. Bom, então, o Empreendiaí, em 3 anos, a gente já capacitou mais de 500 alunos, esse número cresceu a partir do que foi apresentado aqui, em 19 turmas do nosso curso presencial, que tem uma metodologia bastante prática, mão na massa, onde a gente convida esses empreendedores a, de fato, se penetrarem dentro do negócio e trazer as transformações que precisam. E aí a gente trabalha muito a vertente do indivíduo antes de tudo. Então, a gente faz um trabalho de autoconhecimento no início, identificando habilidades, aquilo que eu gosto e sei fazer e que poderia se tornar uma ideia de negócio. E aí eu venho muito usando a minha bagagem enquanto psicóloga para poder desenvolver esse trabalho com os empreendedores. A gente tem um trabalho de ideação, de entendimento de público, fazendo pesquisa de mercado, modelando, testando a ideia e também olhando para a gestão, planejamento, vendas, finanças, marketing. E a gente tem uma metodologia que é nossa e criada muito a 2 mãos. Então, eu com esse olhar do desenvolvimento dos empreendedores e o Luiz com esse olhar mais estratégico da gestão, a partir da formação dele em administração. Então, a gente acredita muito nessa complementação de habilidades. Hoje, a equipe também está crescendo. A gente se viu no momento tendo a necessidade de crescer e expandir o negócio. Então, hoje a gente tem um time de facilitadores. Aqui tem a Tatiane, que também é psicóloga, e o Everton, que são empreendedores, ex-alunos, e que a gente identificou esse potencial neles em replicar a nossa metodologia. E também a Cimei, que está aqui presente, a nossa gestora de comunidades, que
continua fazendo esse contato com todos esses empreendedores. Hoje são cerca de 250 negócios em operação, de empreendedores que conseguiram desenvolver as suas ideias ao longo do curso e seguiram executando. E a gente acredita que o impacto é direto ali, na casa, na família do empreendedor, porque a gente tem um dado interessante, que até o Luiz gosta bastante de falar, que depois do nosso curso, depois de 6 meses do curso, então, ou seja, o curso tem 4 meses, e aí depois de 6 meses a gente mede o aumento de faturamento desses empreendedores. E, em média, eles aumentam 105% seus faturamentos. 105? 105. Uau! É sucesso. E o impacto é direto ali na vida dele, na família e no entorno, né? Muitos empreendedores desenvolvem produtos e serviços para dentro da comunidade, e tem outros também que vão além, né, desses limites, dessas barreiras que a gente muitas vezes enfrenta e que às vezes são invisíveis para outras pessoas, né? Então, hoje, a gente tem um público, na sua maior parte, mulheres. 67% das pessoas que frequentam o nosso curso são mulheres, demonstrando um pouco do retrato do Brasil. E também 66% se declaram negros e pardos. Então, a gente atua fortemente com essas duas bandeiras, porque a gente acredita que é um pouco do retrato das periferias, e esses temas acabam sendo transversais na nossa formação, porque se constrói um vínculo com esses empreendedores. A gente, quando fala do pequeno empreendedor, a gente está falando da vida dele. Então, essa aproximação é natural que aconteça. Então, a gente surge a partir dessa necessidade de entender que não existem outras organizações olhando especificamente para esse público, e que a gente tem um cuidado, sobretudo, de trabalhar a linguagem com esse empreendedor, entendendo que não dá para usar termos técnicos, termos em inglês. Porque o break-even, o core business, o background, isso não funciona. A gente até traz esses termos, porque ele minimamente precisa saber onde pesquisar, do que se trata, mas a gente traduz, porque tem que ser de acordo com o ambiente e com o contexto desse empreendedor. Então, é um pouco dos resultados que a gente vem colhendo nesses últimos 3 anos, através aí das nossas formações, incrível, estimulando o empreendedorismo em territórios populares. Legal. Muito obrigada, Jennifer. E as considerações finais. É um prazer estar aqui hoje, assim, olhando uma plateia repleta de mulheres e que nos dá tantas forças, né, para poder seguir diante dos desafios que a gente encontra. Muitas vezes, dentro do universo do empreendedorismo, a gente lida com situações de espaços de silenciamento, né, de que, eu quero falar com o Empreende Aí, mas procura um homem primeiro, sabe? Coisas que são ali sutis, mas que a gente vai percebendo no dia a dia e que isso nos fere, né? Então, claro, a gente tem que se fortalecer enquanto mulheres nesse grupo, mas a gente também precisa levar essa mensagem lá para fora, para que esse outro lado também tome consciência do valor e da importância que a gente tem. Sim, incrível. Obrigada. Vamos lá, a pergunta sobre os desafios, né, para empreender em comunidade. Eu acho que é muito a falta de tempo, né? Acho que foi um desafio, foi um dos primeiros que eu me deparei, foi, acho que com a falta de tempo, né? Acho que todo mundo se pega, a mulher tem jornada tripla, é em casa, é família, é o trabalho. Muitas vezes eu fiquei me perguntando, será que eu vou dar conta? E aí a gente descobre que a gente tem essa autocapacidade, né, de fazer 1 trilhão de coisas ao mesmo tempo, né? Mas acho que a falta de tempo é um dos desafios que a gente tem que quebrar para poder assumir um negócio, para você empreender e ter sucesso. Acho que a questão também do preconceito, né? As pessoas têm muito preconceito com as pessoas da comunidade. Eu moro lá em Paraisópolis há 29 anos e até hoje eu ainda tenho que lidar ainda com as pessoas da cabeça fechada, né? Que às vezes me perguntam se eu sou realmente de Paraisópolis, né? Como se toda pessoa que fosse da comunidade não tivesse cultura, não tivesse opinião, não tivesse uma escolaridade, conhecimento, né? Outra que é a questão que as pessoas não levam muito a sério, né? Não vê de forma profissional o serviço que você presta, ou fica desmerecendo. Então, às vezes fica até difícil para você conseguir um investidor, um apoiador para aquela sua causa, para o seu negócio acontecer. Então, eu acho que esse é o principal desafio, né, de empreender em comunidade. E
por fim, acho que a questão financeira também, né, o empreendedorismo dentro da comunidade tem uma característica, nós não somos pessoas ricas, né, com recursos, então muita coisa a gente tem que fazer, a gente tem que gerenciar, a gente tem que trabalhar, botar a mão na massa, tem que correr atrás do fornecedor, do cliente, fazer aquela divulgação no Instagram, no Facebook, para chamar mais cliente para você. Então, você vira marketing, você vira gerente, você vira RH, você faz tudo, né? Então, eu acho que esses são os desafios de você empreender em uma comunidade. E aí, puxando para as minhas considerações finais, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou muito admiradora desse trabalho. A gente teve a oportunidade de receber a RME lá em Paraisópolis, capacitando 40 mulheres lá de Paraisópolis na questão do empreendedorismo. Eu acho super importante essa rede, essa conexão, essa troca que a gente faz. Tem muita gente fazendo coisa legal. A Raquel Preto falou anterior aqui a importância da gente ter mulheres na política, de ter mulheres ativistas, feministas. Eu acho que essa é a mensagem, enquanto presidente de uma associação de mulheres de Paraisópolis, eu acho que essa mensagem que eu quero passar para vocês também, que vocês sejam feministas, que vocês sejam ativistas, que vocês lutem, né, pela companheira de vocês, pela vizinha, pela mãe, pela irmã. Eu acho que se a gente pode ter um negócio de sucesso, a gente também pode buscar juntar o útil ao agradável, né? Não só visar a lucratividade, mas visar também o impacto social, o desenvolvimento do local onde você está atuando. Então, eu acho que fica essa mensagem para vocês. Eu uso muito essa frase, lugar de mulher é onde ela quiser, e eu quero fazer com que vocês repitam. Eu vou falar para vocês, lugar de mulher é aonde, e vocês falam quiser, porque eu acho que isso é uma posição que a gente tem que nos manter, porque o Brasil tem jeito, e a gente só vai conseguir mudar o nosso país se nós, mulheres, estivermos lá à frente, falando por nós, mostrando a nossa voz, a nossa força, a nossa capacidade. Então, vamos lá. Lugar de mulher é onde ela quiser. Obrigada, gente. Um prazer. Bom, os meus desafios foram muitos, desde começar o negócio, que era uma lavanderia sem máquina de lavar, depois educar os clientes e ensinar esses clientes a usarem a lavanderia. Depois que eu cresci 4 lojas, cheguei a ter 5 lojas, eu quase fali em 2012. Foram vários desafios financeiros, administrativos, de RH, né, de não saber contratar, de não saber treinar. Foram vários. E cada um eu fui superando, não sozinha, sempre com muita ajuda. Rede Mulher Empreendedora me ajudou muito, me ajuda muito. Rede Mulher Empreendedora me deu protagonismo, deu o microfone na minha mão, não parei mais. Acostumei. Adorei. E quem tem máquina de lavar aqui em casa hoje? Levanta a mão. Que Esse bênção. é meu grande desafio de hoje. Não usem a de vocês, usem a minha. Obrigada. Obrigada, gente. Nosso tempo acabou. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Eu acho que não só empreender, mas saber lidar com dinheiro, né? Saber ganhar dinheiro, lidar com ele, fazer com que a gente faça potência em outras mulheres, porque o dinheiro também é uma forma de empoderamento, ainda mais quando a gente usa com consciência e com irmandade feminina. Então, vamos lá. Parabéns para vocês e vamos continuar trabalhando e lutando. Obrigada.